Oi gente, sou eu de novo e para primeiro vídeo eu pensei em resenhar um livro que eu acabei de ler, na verdade, é um livro bem recente, que eu não estava esperando muita coisa, mas me atraiu porque eu gosto dos personagens que tem nesse livro, que é a Menina Mais Fria de Cold Town, que é um lançamento novo da Novo Conceito, né, que eu fiquei sabendo desse livro através de vários vlogs literários, vários booktubers que falaram sobre ele. Se eu não me engano, esse livro é um lançamento de agosto da Novo Conceito, né? Eu gostei bastante, me interessei bastante, porque é um livro de vampiros, apesar de ser um livro considerado young adult, né, para adolescentes. Aqui na capa de trás vem dizendo que é um livro que contém, não sei se vocês conseguem ver, terror, aventura e mistério. Na verdade contém as três coisas, mas em doses. É um livro que realmente tem partes, não digo de terror, mas partes um pouco chocantes, né? E esse livro ele é centrado na personagem Tana, ele é contado em terceira pessoa, né? Então você vê tudo que acontece de cima com essa personagem. Ele começa com a personagem acordando numa pós-festa, numa fazenda, né? Que ela foi com os amigos. E ela descobre que todos esses amigos dela estão mortos. E essa personagem, ela vive num mundo no qual os vampiros existem, né? E esses vampiros, eles não são vampiros bonzinhos, eles são vampiros bem ruins, né? E são sedentos por sangue, né? Esses vampiros desse livro, eles se transformam da seguinte forma: eles mordem a pessoa e a pessoa fica infectada, ou como no livro diz, resfriada, né? E a pessoa nesse livro tem como se curar desse resfriado. Ela só tem que ficar 88 dias ou 12 semanas e meia em quarentena sem tomar sangue humano de forma nenhuma. Se ela fizer isso, ela se torna um vampiro e não tem mais volta, né? A personagem Tana, após acordar nessa fazenda e descobrir que todos os amigos dela estão mortos, descobre que o ex-namorado dela, Aidan, e um vampiro chamado Gabriel são os únicos que sobreviveram a esse massacre nessa festa na fazenda, né? E esse ex-namorado dela foi infectado durante tudo isso. Os três fogem dessa festa e é aí que o livro começa, prosseguindo com a fuga dos três, e num ponto do livro eles decidem ir para Cold Town, que são cidadelas de cidades que foram infectadas e o governo não conseguiu acabar com a infecção naquele lugar, então resolveu fechar aquela cidade com muros, chamando-as de Cold Towns, que são para onde são mandados os vampiros capturados pelo governo e as pessoas infectadas e também os humanos que querem ser infectados por vampiros, né? Para não dar mais spoiler, eu só vou dizer que esse livro, eu no início particularmente achei ele um pouquinho, digamos, parado, né? A personagem Tana, que é a personagem principal do livro, ela é uma personagem forte, mas ao mesmo tempo ela às vezes é muito sofrida. Ela passou por muita coisa, no livro conta, né? Esse livro, apesar de ser contado em terceira pessoa, ele é linear e ao mesmo tempo não tão linear, porque os capítulos oscilam entre o presente e o passado, não só da personagem Tana, como de outros personagens do livro, que até serve para explicar algumas partes, né, do mistério que acerca os personagens, né? E eu gostei do livro, achei que mesmo sendo um livro para jovens adultos, é um bom livro, né? A história te prende do meio para o final, a história fica bem interessante, né? Tem um mistério por trás de tudo que acontece, tem um personagem que é sempre falado, mas que ele é mais citado do meio para o final do livro, que tem um papel importante mais para o final, né? Esses três personagens, que eu posso dizer, a Tana, como eu já disse, é uma personagem forte, uma menina sofrida que passou por muita coisa, né? Tem três personagens principais, que seriam a Tana, o Aidan e o Gabriel, mas não tem um triângulo amoroso nesse livro. Se a preocupação de vocês é essa, não tenham, né? O Aidan é ex-namorado dela, então não tem nenhum tom de romance entre os dois, apesar dele querer em alguns momentos, mas ela não quer. O Gabriel
É um vampiro, né, diferente, e não vou falar muito porque eu gostei muito do personagem, então eu acho melhor vocês lerem para entenderem do que se trata. Ele é um personagem misterioso, ele tem um papel importante no final do livro, né? Ele muda tudo. Esse livro tem romance, tem romance, mas não é o foco principal da trama. O foco principal da trama é que a personagem Tana não quer ser vampira de forma nenhuma, mas ela passa o livro inteiro se perguntando se na verdade não era isso que ela tinha que ser, um vampiro, porque todos têm esse vislumbre de querer ser vampiros, na maioria dos casos, né? É um bom livro, eu recomendo, mas os pontos negativos do livro: tem muitos erros de, não sei se de edição, de revisão, não sei se não foi bem revisado, se revisaram com pressa, mas tem muitos erros bobos de português, de letras a mais numa palavra, né? Uma letra que é posta na palavra que torna a palavra errada ou que dificulta o entendimento. Outra coisa também que eu não gostei muito, por ser um livro young adult, tem muitas palavras difíceis. A Holly Black tentou, a meu entender, fazer um livro um pouco mais, não digo poético, mas um livro mais profundo sobre vampiros, né? Eu achei que ficou um pouco difícil para quem não tem muito costume de leitura, né? Mas os pontos positivos são: a história é boa, a capa é linda, eu adorei essa capa, que foi um dos atrativos para eu ter comprado, né? Esse livro é muito bonito, todas as folhas dele tem esses detalhes aqui, como se o livro fosse ensanguentado, como se houvesse gotas de sangue no livro, né? É muito bonito. E no início de cada capítulo tem uma citação, ou uma poesia, ou uma frase de algum autor conhecido. Alguns até muito conhecidos e clássicos, como por exemplo do capítulo 22, que é uma frase de Nietzsche, que é: precisamos pagar um alto preço pela imortalidade e morrer diversas vezes enquanto ainda estamos vivas. Então assim, eu recomendo A Menina Mais Fria de Cold Town. Eu gostei bastante, daria 4 estrelas pra ele. Daria 5, mas não pelos probleminhas que eu encontrei, pelo início da trama eu achar um pouco arrastada, mas tem alguns personagens secundários, dos quais eu não vou citar, porque vocês lendo o livro vocês vão descobrir o porquê não gostei muito deles. Mas é isso, A Menina Mais Fria de Cold Town, leiam. Se vocês gostarem, comentem. Se gostaram da minha resenha, curtam o vídeo, por favor, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Eu sei que para primeiro vídeo não tá perfeito, mas vai melhorar. Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima.